E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, vamos dar sequência aos nossos estudos, a nossa saga rumo à nota 1000. E fechando a competência 1, eu precisaria trazer para vocês exatamente uma ideia mais específica a respeito da competência 1, tranquilo? Ou seja, como garantir efetivamente os 200 pontos nesta bendita competência. Algo que não é fora dos nossos conhecimentos, não deixei de falar para você em momento algum. Precisamos dominar a parte morfológica, precisamos dominar a parte sintática, tá? Não haver quebra de paralelismo sintático, não haver quebra de paralelismo semântico. Eu preciso saber fazer o emprego correto dos pronomes, empregar corretamente os pronomes, tanto a colocação pronominal quanto o uso de pronomes relativos, tá? Tenho muito cuidado com isso. A gramática em si, ela é fundamental. Eu preciso dominar a gramática. Agora, eu preciso também te dizer que não é só gramática. Pessoal, competência 1 não é só gramática. Quer dizer que se você não errar nada de gramática, você garante os 200 pontos na competência 1? Não, não necessariamente. Poxa, Hilton, como assim? Pois é, a gente precisa de estratégias inteligentes para que a gente consiga garantir esses 200 pontos na competência 1. E isso envolve, meus amores, presta atenção, a utilização de pontuação. Usem recursos linguísticos como 2 pontos, travessão, orações reduzidas ou desenvolvidas para evitar repetição de que, tá? Isso é importante. Inversões, agora tem que ter cuidado com o excesso de inversões, tá? A ordem direta é: o Brasil passa por um momento difícil, tá? Essa é a ordem direta. Por um momento difícil, o Brasil passa. Ordem inversa. Existem alunos que fazem isso de maneira muito acentuada. E esse exagero de inversão de períodos, inversão da ordem sintática, da ordem direta dos períodos, pode haver aí uma confusão, pode gerar uma confusão na compreensão e em vez de a gente facilitar a vida do corretor, a gente complica a nossa vida porque o corretor pode interpretar ali como erro grosseiro, de não entendimento, de não compreensão. Outra situação importantíssima, grave isso bem aqui, ó. Linguagem formal. A gente vai ganhar, a gente vai conquistar a banca, o corretor ou os corretores com exatamente a utilização de uma linguagem mais formal, de palavras mais eloquentes, tá? De palavras mais formais. Também o exagero não é interessante. O exagero, eu vou usar só palavras difíceis, eu vou passar agora a noite lendo o dicionário. Não, não é isso. A simplicidade é importante, mas o uso da formalidade é fundamental. E aí eu trago essa imagem aqui do peixinho, enquanto os outros estão aqui nadando, estão assim lá, o outro está saltando. O teu texto tem que ser da mesma forma. Por que só poucos alunos tiram nota 1000? Porque esses poucos alunos, eles estão à frente, eles estão saltando, eles não estão fazendo da mesma forma, eles estão procurando estilizar o texto, ou seja, utilizando estratégias inteligentes. Hilton, como é que a gente faz isso? Pelo amor de Deus! Bora lá. Eu preciso trazer para vocês uma análise, tá? Mostrar para vocês como que na prática isso funciona, como que na prática a gente, além de manter os erros, a coerência gramatical, ou seja, acentuação, pontuação, a colocação pronominal, concordâncias, regências, tudo isso já tem aula lá no YouTube, tá? Vão lá, dão uma olhada se vocês estão com dificuldade nesses assuntos. É necessário que vocês treinem isso. Isso é fundamental. Agora, não é só isso, que eu quero exatamente mostrar isso aqui para vocês. Esta aqui é uma redação de Daniel Gomes de Fortaleza, está disponível no G1, está lá no Google, tá? É domínio público. E por que ele ganhou 1000? Dentro da competência 1, especificamente na competência 1. Vamos ler o texto dele. Olha só, o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas.
de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Olha só, olha como o texto está bem pontuado, eu não vou analisar isso. Eu quero analisar com vocês erros. Olha só, mesmo errando, o camarada tirou 1000. Olha só, narra a chegada da primeira sala de cinema na... Pessoal, a gente sabe que o verbo chegar, se ele não estiver dentro, é a e não na. Então, o filme narra a chegada da primeira sala de cinema à cidade. Deveria ter aqui uma crase e não na. Então houve um erro de regência aqui. Outro erro. Tem suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto, ou seja, nós temos uma relação adverbial aqui, tá? Vírgula, e a utilização de uma próclise. Errado. Deveria ser uma ênclise. Traduzia-se. O pronome deveria vir aqui. Mas Hilton, ele cometeu 2 erros gramaticais e tirou 1000. Pois é, vocês precisam entender que funciona a correção da seguinte forma. Se esses erros eles não forem consistentes, se eles não forem insistentes, se eles não forem repetitivos, o aluno ele vai garantir os 200 pontos na competência 1. Se, tão somente se, outros aspectos linguísticos também forem evidenciados, que eu quero exatamente destacar isso aqui com vocês. Sai erro, bora sair o erro daqui. Olha só, expressões. Vou logo destacar todas as expressões aqui, para que vocês visualizem as expressões que ele vai utilizando, tá? Tem suas vidas modificadas pela modernidade de maneira análoga à história fictícia. Olha a maneira formal, a utilização de termos que ele vai brincando, que ele vai utilizando, que ele vai empregando no texto. Isso, pessoal, dá um aspecto de formalidade, isso dá um aspecto de utilização, de conhecimento dos recursos linguísticos. Olha só, a respeito, diz respeito a, com crase, exclusão da parcela socialmente vulnerável. Isso aqui é uma expressão formal, há um emprego de formalidade. Assim, é lícito afirmar, olha só, redução aqui, é lícito afirmar que. Isso aqui é um recurso interessante. O que é lícito? Afirmar. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida a definitivo. Só que depois viria quem afirma, afirma alguma coisa. É um verbo transitivo direto e nós teríamos um outro que. Certamente o Daniel, ele teve essa instrução, essa orientação. Evite o quê? Então, em vez de fazer a oração desenvolvida, ele fez a redução, tirando o quê? Porque haveria um outro quê? Pessoal, isso a banca analisa. Poxa, que massa! Poderia ter repetido o quê, mas não repetiu. Contribuem para a perpetuação, olha a expressão, perpetuação desse cenário negativo. Então aqui, além do aspecto de tese, a gente não vai entrar no mérito dessa questão aqui, eu quero que vocês visualizem que há uma harmonia. Isso é que é interessante, uma harmonia dentro do contexto gramatical para informar, para persuadir. Vamos ao segundo parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador
do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Cara, show de bola, Daniel. Muito bom. Agora vamos verificar a relação gramatical. Primeiro, olha o termo. Colocação de pronome correto aqui, ó, evidencia-se, nós temos uma ênclise, vírgula, tá, ó. Em primeiro plano, advérbio, vírgula, evidencia-se. Por que a vírgula? Nós temos aqui um adjunto, tá, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas, ó, suficientemente efetivas. Olha a formalidade como é utilizado o texto aqui. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo. Gente, é ter uma noção dos termos a serem colocados. Embora ano passado o Ministério da Cultura não existisse mais, isso não pesou para redação nenhuma, tá? Porque havia ali uma intenção de responsabilizar uma entidade do governo, uma entidade, um órgão específico do governo. Então, isso aqui passou tranquilamente despercebido. Olha só a expressão fomentar, tá? A utilização desses termos. Então, gravem essas palavras. Fomentar, tá? Que quer dizer... Vamos verificar o contexto, olha só. Primeiramente aqui, ó. Primeiro falando aqui do Ministério da Saúde. Ponto. Ele faz uma reduzida aqui, ele faz uma reduzida invertida. Instituído para ser, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, tá? Adjetiva, reduzida de particípio. E ele começa exatamente com essa oração. Instituído por ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, vírgula. Como é invertido, tem que ter a vírgula. Tal ministério, tá? A utilização de pronome. Não usem tal sozinho, para tal, com esse sozinho. São pronomes que precisam de acompanhamento de substantivos, ó, tal ministério. Ignorações que poderiam, vírgula, potencialmente, fomentar, promover, tá, o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição, porém isso não acontece, tá? Vamos em frente. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Da mesma forma, aqui tem uma inversão. Não sei se vocês conseguem perceber. Vamos verificar aqui, olha o verbo. Ó. Quem é o sujeito? A mudança. Essa inversão mostra para o corretor ou para os corretores que este candidato ele consegue brincar com as articulações do texto, com a estrutura do texto. Verbo, sujeito, a mudança é verbo de ligação substancial. Que massa, ó. É substancial, fez a inversão, ficou mais interessante, porque nos outros períodos ele vem com a ordem direta. Aqui inverteu a mudança desse quadro. Vocês estão entendendo a lógica? Não é só não errar, vírgula, acento, tudo isso é importante. Mas ter uma estrutura inteligente, ter uma estratégia inteligente de utilizar determinadas expressões, de fazer inversões inteligentes, tá? Isso é importante. No desenvolvimento 2, já começa com outro sim. Eu vi alguns professores dizendo que outro sim é uma expressão rebuscada demais lá do século XVIII, lá do século XIX. Usem, tá? Não tem problema nenhum utilizar, tá? Bobagem. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Quero também mostrar para vocês algumas expressões. Ó. É imperativo pontuar. Já começa com inversão. Pontuar que a negligência de empresas do setor
também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil, é imperativo. Já começa com uma inversão, sem problema nenhum, tá? Porque nós temos aqui pontuar, que vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, definitivo. Pontuar, que se pontue, é imperativo, tá? Então nós temos pontuar como sujeito, oração subordinada reduzida. Ter estratégias, tá? Isso é interessante, é imperativo, pontuar, aí blá blá blá, continua. Aí eu quero destacar o recurso que antes eu tinha falado para vocês, travessão. O travessão ele pode ser utilizado para explicar, para dar exemplo, e aqui ele já coloca como exemplificação, ó, que a negligência de empresas do setor, ele vai exemplificar as empresas, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas. Exemplificando, utilizando esse recurso. Aí o corretor vai dizer assim, cara, que massa, o moleque poderia, essa pessoa, esse candidato, né, não sabia se é um menino ou menina, esse candidato ou essa candidata poderia ter utilizado aqui só vírgulas, poderia ter utilizado só parênteses, mas não, utilizou travessão, não daria certo vírgula, porque nós temos uma gradação aqui separada por vírgula, aí seria complicado. Dificultaria o entendimento, seria uma pontuação equivocada. E ele utilizou o recurso certíssimo. Olha a expressão, decorre. Isso decorre, e a regência é correta, ó. Decorre da. Não vão usar expressões que vocês não sabem a regência, por favor. Isso decorre da postura capitalista, tá? E blá blá blá. Olha as expressões nesse sentido. Há de fato uma visão elitista advinda. Poderia ter usado vinda, oriunda, poderia usar advinda. Tentar utilizar algumas expressões que chamem a atenção, que mostrem que você tem um vocabulário legal, também compreende lá a competência 1, tá? Isso ajuda muito para a competência 1. Precificar, tá? Usou a expressão aqui de preço. Essa expressão, ela efetivamente ela não existe, tá? De preço. Eu precifico, tu precificas, ele precifica. Usou um neologismo que ficou, deu sentido ao texto sem problema nenhum. Vamos então para a proposta de intervenção. Quais expressões ou a estratégia que ele utilizou aqui para garantir os 200 pontos na competência 1? É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Então já começa com uma oração reduzida, né? Uma oração subordinada. O que é necessário? Que medidas? Aqui é desenvolvida, não reduzida, tá? Que medidas? Temos aqui a conjunção. Posto isso, que massa, usa aqui o uso de conectivo. Não é competência 1, mas, poxa, enriquece o texto. O Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização do Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, e incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood, aí ele retoma a introdução, poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Aí eu quero destacar aqui com vocês a estratégia. Ó. Você já vem com uma desenvolvida, pessoal, e vocês têm que ter essa sensibilidade. Isso é treino, isso é treino. Se aqui já vem uma desenvolvida, nós teríamos aqui também uma outra oração subordinada, adverbial final. Teria que ter um que aqui se fosse desenvolvido, ó. Ficaria feio, ó. Portanto, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para que facilite, ó, para que facilitem. Neste caso aqui, para evitar essa repetição do que, foi usada a estratégia de reduzir a oração subordinada. Outra estratégia. Não repetir a expressão, aquele usou por meio, aquele já usou mediante. E isso ajuda também no entendimento, isso ajuda também na relação com o texto, domínio do texto, domínio das palavras. Destinar, ó, verbo, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual. Meus amores, brincar com o texto,
usem e abusem de recursos, usem de estratégias inteligentes para o texto de vocês ficar exatamente atrativo. Olha só, ademais o governo federal, mediante incentivar os cinemas a reduzirem, em vez de que reduzam. Fez de novo a estratégia da reduzida. Então, no frigir dos ovos aqui, vocês precisam dominar orações subordinadas, tanto desenvolvidas quanto reduzidas, para que o texto de vocês flua, tá? Vocês possam transitar na ideia textual, na construção desse texto, por todos esses elementos, não cometendo erros e deixando o texto atraente, além de palavras bem bacanas, tá? Pense bem, qualidade significa atenção aos detalhes. Quer garantir a nota 1000? É difícil? Não, não é difícil. Você precisa treinar. E é treino. Estamos agora em momento de quarentena. Eu não vou fazer meu texto. Eu não vou agora. Estou com preguiça, eu vou acordar 10 horas. Se você não começar a estabelecer rotina de treinar, de produzir o seu texto, dificilmente você vai chegar a este nível de produção. Não é difícil, não é impossível, é perfeitamente possível. Se outros alunos conseguem, a gente também vai conseguir sem problema nenhum, beleza? Então, vamos treinar, foque nesses detalhes e agora eu vou trazer para vocês outros aspectos, outras competências. Fiquem atentos às nossas redes sociais e contem comigo mesmo para que a gente alcance essa nota 1000, beleza? Assim a gente vai garantir essa competência 1 tranquila e calmamente. Forte abraço. Tchau, tchau.